Bom dia, pessoal, aqui é o Marcão, espero que vocês tenham uma boa semana, um feliz sábado a todos vocês que já se encontram para nós estudar juntos, os que depois vão estudar, né? E nós estamos estudando a Bíblia, esse estudo que nós estamos fazendo, nós encerramos ele hoje e damos continuidade em outro estudo no próximo sábado, né? E assim a gente vai aprendendo a palavra de Deus cada dia. Deus nos vai mostrando, o Espírito Santo conduzindo. E é assim que a gente vai aprendendo uns pouquinho, nunca vamos aprender tudo de uma vez. É um processo de crescimento, como se fosse uma criança. Uma criança nasce, ela vai crescendo, vai desenvolvendo as primeiras palavras, depois ela vai juntando as palavras e assim vai. Assim também que são o estudo da palavra de Deus. Cada dia para nós aprender um pouquinho. Vamos orar? Querido e bom Pai que está no céu, obrigado, Senhor, pela essa oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a Tua voz através do estudo da Santa Escritura. Pedimos, meu Deus, que o Senhor faça presente com os seus santos anjos, o Espírito Santo nos conduzindo. É o que nós te pedimos agradecer em nome de Jesus. Vocês podem abrir a Bíblia de vocês no livro de Romanos, capítulo 2, versículo 7. Romanos 2, versículo 7. Assim, a quem é prometido a vida eterna. A vida eterna, então, é prometida. A quem? Aqui fala assim, dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procurando a glória, honrar e com a incorruptibilidade. Para quem? Para quem procura. Nós que estamos estudando juntos, nós estamos procurando aprender para um dia nós ter a vida eterna. Por nós mesmos nós não conseguimos chegar lá. Às vezes muitos falam assim, não, eu quero ir para o céu para não ir para o inferno. Não, você tem que querer ir para o céu, porque você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Ele pagou uma dívida muito grande sua, e agora, mas Deus deixou um livre-arbítrio para você decidir. Ele quer que você esteja lá. Depende então de cada um de nós. Ninguém precisa procurar alguma coisa que já possui. O fato de devemos procurar a imortalidade é só por si. A prova que não é possuída agora. Por que não é possuída agora para nós? Porque Jesus ainda não veio. Então, quando ele vem. Então, esse livro de Romanos, no capítulo 2, versículo 7, promete a vida eterna àqueles que, pela perseverança em fazer o bem, busca a glória, honra, a imortalidade ou incorrupção, faz parte do contexto onde Paulo explica que o juízo de Deus é imparcial, recompensando cada um segundo as suas obras. Neste versículo, o Espírito Santo torna-se a salvação fácil de entender. Aquele que deseja a vida eterna serão concedida quando prescritível, ou quando procurar, a vida em fazer as ações virtuais. É interessante notar que faz algum bem, não o que Deus espera de nós. O sopro que gerou a vida no jardim do Éden gera o mesmo que é consumido os ímpios no dia do juízo. O sopro que Deus colocou lá no jardim do Éden, na narina de Adão, e é colocado no nós e é colocado também no ímpio. Então o sopro, ele dá também, porque ele dá oportunidade para cada um todos os dias. Essa verdade nos ensina sobre o caráter santo de Deus. Ele é tanto Criador, gracioso, quanto juiz e justo. O seu sopro não é apenas criador, mas também executador. Então ele também executa o próprio sopro que ele deu. Você não quer aceitar Jesus, você não quer aceitar o pagamento que ele fez, no grande dia do juízo, é tirado. E falei, quando nós dormimos agora, que nós falamos que a morte, na verdade, não é a morte, é um sono. Jesus já falou, está dormindo, Lázaro está dormindo, não morreu. Então, quando a pessoa dorme, volta para Deus. Quando Jesus voltar, Deus devolve. Para aqueles que aceitou Jesus e está salvo, é eternamente.
Aqueles que rejeitou, depois de 1000 anos vai pagar o preço, vai ser destruído, né? Então, Deus é amor. Deus, ele dá o sopro, mas ele também tira. Então, ele vai tirar de quem? De quem não aceita. Você não quer aceitar, como é que ele vai ficar insistindo até quando? O Espírito Santo trabalha todo dia com o ser humano. O homem por si não é nada. O homem por si é um boneco, né? Fica vegetando por aí. Deus tirou o sopro, acabou o homem. Agora você vai lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 e 52. Versículos 51 e 52 de 1 Coríntios. O que está escrito aqui então? Que nesse livro fala assim: quando serão os fiéis transformados para a imortalidade? Nós vamos estar mais ou menos aquilo que já fez, nós vamos aprendendo. Quando será então? Tá? Eis que vos digo um mistério: nem todos dormirão, mas transformados seremos todos num momento, num abrir e fechar de olhos, ressoada a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Quando a trombeta, quando tiver tudo prontinho, assim que Deus falar para Jesus, falar: meu filho, está consumado. O Evangelho já foi pregado, e então agora chegou a hora de nós buscar o nosso povo. Então Jesus vai vir. Ele vai pisar nessa terra? Não. Ele fica no ar, dá ordem para os anjos e vai chamando o seu nome, meu nome, o nome seu, o nome seu, o nome seu, o nome da tua família, o nome de cada um que aceitou, aqueles que passou por alguns momentos difíceis na vida pelo nome de Jesus. Jesus falou: tem bom ânimo, eu fui rejeitado por muitos, vocês também não serão rejeitados. Talvez porta vai ser abatido no seu rosto. Você chegar numa casa para dar um bom dia a uma pessoa e falar: olha, eu estou aqui fazer uma visita para você, falar do grande amor de Deus que Jesus fez. A pessoa fala: ó, não tem interesse, pode retirar. Isso vai acontecer. Mas não fica triste. Aconteceu com o nosso papaizinho do céu, o nosso irmão Jesus Cristo, porque ele é filho de Deus. Nós também somos filhos de Deus. Então Jesus é nosso irmão mais velho. Então vai acontecer. E Coríntios então ele nos fala isso, né? E que nós precisamos ter esse tipo de cuidado. Ele fala: revela que nem todos os cristãos morrerão antes da volta de Jesus, mas todos passarão por uma transformação instantânea, num abrir e fechar de olhos. Ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão com corpo incorruptível, os vivos serão transformados para receber o corpo glorificado. Eis que vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormirão, mas todos serão transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Nem todos morrerão. Eu não sei se eu vou, quando a volta de Jesus, se eu ainda vou estar vivo, se eu estou dormindo, não sei se vocês já estão vivos, já estão dormindo. O mais importante, meus queridos, é aceitar Jesus. Aceitar Jesus e pedir que o Espírito Santo nos conduza no caminho certo. Então, o mais importante de tudo é nós aceitar Ele, porque Ele, dono de tudo, deixou seu palácio e veio neste mundo para um período curto de 33 anos e meio. Bom, num período de 33 anos e meio, ele trabalhou de carpinteiro, o pai dele, né? E não o papai do céu, o pai dele é terrestre, né? Ele andou por várias aldeias, por vários povos, foi rejeitado, foi humilhado, chegou a um ponto da morte mais humilhante, era a morte de cruz, foi onde ele foi. E o que eu quero falar para vocês, nele morrer ali na cruz, nenhum osso dele foi quebrado, para cumprir o que está dizendo o profeta, nenhum osso foi quebrado, porque o que eles faziam? Eles colocavam a pessoa, penduravam no madeiro, e a pessoa, quando chegava na tarde, a pessoa ainda estava viva, e eles, para não deixar a pessoa fugir, ou alguém vir tirar e fugir, eles quebravam as pernas das pessoas, os ossos das pessoas.
Olha que tamanho crueldade. E Jesus não, ele foi ali, pagou o preço, mas diante do pôr do sol, ele dormiu. Aí veio ali José, pediu o corpo, levou e colocou no sepulcro no domingo, então ele ressuscitou, né? Isso é para outra época. Então Jesus, ele veio para pagar a minha e a sua. Agora, você fala assim, mas se eu fazer boa obra, eu vou ser salvo? Não. Agora você vai assustar eu te falar assim, não, mas se eu estou fazendo boa obra, você sabe? Não. Se eu guardar os mandamentos, eu vou ser salvo? Não. Mas fala assim, mas espera lá, está tudo errado. Então agora vamos lá. Você guarda os mandamentos porque você aceitou Jesus como teu Salvador e Ele deu os mandamentos para você guardar. Então você guarda não para ser salvo, você é salvo para guardar, você aceitou os mandamentos. Então por isso que você vai guardar os mandamentos. Boa obra, te salva? Não. Então por que você faz boa obra? Porque você aceitou Jesus como teu Salvador pessoal e através de você aceitou, você mudou dentro de você. Então você agora é outra pessoa. Então você faz boa obra, você faz o bem, você guarda os mandamentos, não para ser salvo, porque você já foi salvo por Jesus. Ele pagou a conta. Então você agora segue guardando por uma obediência, porque Ele guardou também. Então é isso que nós precisamos entender. Essa nós vamos assim. No livro ainda de Coríntios 15, no versículo 54, 57, né? Quem será tragado então? E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, porque é mortal, se reviste de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Quando seu corpo se transformar, Jesus vem, leva você, aí compra assim, a morte não tem mais poder em você. A maldade não tem mais poder. O espírito enganador não tem mais poder. Porque, meus queridos, é cercado de muitas maldades de roda do ser humano. O adversário trabalha de uma certa maneira para desviar a sua atenção, para desviar o seu estudo, para não deixar você andar nos caminhos do Papai do Céu. Foi assim, quando Jesus foi batizado por João Batista, que ele foi no deserto, o inimigo apareceu lá, sabia que ele estava fraco, sabia que ele estava com fome, falou, se é o Filho de Deus, manda essas pedras transformar em pães. E foi fazendo tudo assim. O que Jesus falou? Nem só de pão viverá o homem, mas de tudo da palavra de Deus. Levou Jesus no binóculo do tempo, mostrou esse mundo, tudo que tinha nesse mundo. O que ele falou para Jesus? Eu te dou tudo isso daqui. Ele dá o que não é dele? Como é que você vai dar uma coisa que você não é dono? Ele está aqui como invasor. Ele não é dono de nada, ele não criou isso daqui. Isso aqui foi criado por Deus. Jesus estava junto, por isso que fala assim, o mundo era sem forma e vazio, o Espírito de Deus bailava ou andava sobre ele. Tudo foi criado por ele e tudo foi criado para ele. Para ele quem? Para Jesus. Né? Como é que agora ele é um invasor e fala, te dou. O que Jesus falou? Apartai de mim, Satanás. Quando você usa o nome de Jesus, pedindo a proteção dele, ele não encosta em você, né? Então, a briga grande nisso daí, teve ele foi derrotado lá no céu, tá? E um dia ele vai ser derrotado aqui também, vai ser destruído. E Jesus não quer que nós, como seu filho, seu irmão, a família celestial, seja destruída. Por isso ele veio pagar. E lá no Jardim do Éden, quando Jesus estava fazendo a oração ali, que o seu suor transformou em sangue, nem os discípulos ficou acordados para fazer a oração, né? Ele voltou e falou, poxa, nem um momentinho vocês podem ficar acordados para orar comigo? Mas fala que os discípulos estavam com o olho pesado. Você já teve o olho pesado de sono? Então foi assim que aconteceu com ele. E ele apareceu para Jesus também e falou, por que você não abandona isso que você quer fazer? Vale a pena
você passar por tudo isso, por esses pecadores, vale a pena? Mas se fosse um pecador só, Jesus tinha vindo também, porque o plano de Deus é salvar teus filhos. Agora, muitas vezes, o filho se torna rebelde. Muitas vezes o filho não quer que o pai faça alguma coisa para ele. Ele acha que ele já é dono de si. Né? Aí depois que acontece alguma coisa, aí já é tarde, né? E aí eu vou deixar umas passagens bíblicas para vocês, porque nós estamos encerrando. Vocês podem pegar lá em Gênesis 9:4, capítulo 9, versículo 4, 1 Reis, versículo 19, capítulo 19, versículo 14, Jó 6:11, Salmo 38:12, no livro de Números 31:19, Deuteronômio, vocês pegando ali Deuteronômio 27:25, e vocês podem ver Êxodo 23:9, voltando lá em Gênesis 9:10, no livro de Levítico 11:46, no livro de Números agora de novo 9:6. Aqui vai muitas coisas que nós estudando aqui para nós aprender o porquê que Deus se preocupa com os teus filhos e quer salvar, né? Porque no Velho Testamento a palavra alma traduz da palavra hebraica, né? Se torna, o hebraico nem sempre é traduzido como alma, mas muitas vezes aparece traduzido como vida. Nem tudo é como alma, mas como vida, se está traduzido como vida também. E assim por diante nós podemos ver no Novo Testamento a palavra traduzida por alma sempre vem do grego. Esta palavra também se chama traduzida às vezes por vida. Então, às vezes não é alma, é vida. E assim você vai lá em Efésios 6:6. Deus querido, esse estudo que nós fez, tá, a palavra de Deus está aqui, vocês vão pedindo a sabedoria dos altos céus, o Espírito Santo está aqui. Sabe o que o Espírito Santo está aqui? Eu já falei outras vezes, mas vou repetir de novo. Quando Jesus estava indo para o céu, e a multidão vendo ele subir, apareceu dois anjos, dois varões de branco. Ele falou: varões galileus, por que vocês estão olhando esse mesmo Jesus que você está vendo subir? Ele vai voltar do mesmo jeito. Jesus volta, não volta como espírito, é um corpo, um osso, sangue. Ele volta como o nosso corpo aqui. A única diferença é que ele nunca passou por um pecado nele, né? E Jesus, o que ele falou? Eu vou ao Pai e vou pedir para ele que envie o Espírito da verdade, o Consolador, para não deixar vocês órfãos. Nós não somos órfãos. Jesus está aqui. Jesus pediu para o Espírito Santo estar conosco. Um abraço a vocês, fique com Deus, até os próximos estudos.